né? Então, não esses termômetros que a gente usa. Sempre é debaixo nas axilas. Nunca use na cavidade retal nem oral, porque ali, nesses lugares, a precisão é melhor. Só que a gente é só um socorrista, a gente não é médico. A pessoa tá desmaiada, enfiou o termômetro não. Mas essa menina tem a boca suja, gente. Todo vídeo que eu faço que ela tá tem palavrão, você acredita? E ela tá esquecendo que ela tá indo lá pro canal do YouTube, né? Aí pensa pra você ver, aí eu faço a Lohana, que trabalha lá no Animacão, que tá falando palavrão. Feio. Não pode. Então, pra temperatura, geralmente eu tô com febre, eu vou lá e tomo uma Novalgina, uma propaganda, né? Um dipirona, alguma coisa assim. Mas eu posso dar remédio pra alguém? Não sei se ela é alérgica a algum componente desses. Então, o que eu posso fazer para ajudar a vítima? Compressas frias. Aonde? Testa, pescoço e axilas. E também aparece lá na prova, banho de imersão. O que é esse banho? É o banho de corpo todo. Lá na rodovia tem como você dar banho em alguém? Não. Mas na prova do Detran tá certo. É uma atitude correta. Esse banho tem que estar na temperatura do corpo ou abaixo? Abaixo, isso aqui é diminuir a temperatura dela, tá? E tem uma pergunta na prova, gente, que é uma pergunta muito fácil, eu não sei o que o povo cisma de errar. Fala lá, qual que é o procedimento que você não deve fazer? Agasalhar a vítima é uma resposta correta. O pessoal põe tudo quanto é coisa, menos isso. Desde que a gente é pequenininho, se você tá com febre, o que a mãe faz? Arranca tudo, é lençol, é cobertor, é roupa, te põe debaixo do chuveiro e você tá lá tremendo. Nossa, minha mãe não, porque é tudo errado então. Tá louco, você tá com febre, você não pode agasalhar. Mãe tá morrendo de frio, gente, fica até pesado isso aí. Deus amado, não pode ser não. Aí aumenta a temperatura, isso é atitude incorreta, até pro dia a dia. Se a pessoa tá com a temperatura elevada, você tem que abaixar, certo? Senão ela pode até convulsionar com tanta febre, né? Então, nesse caso, é incorreto agasalhar a vítima, certo? Estado de choque. O estado de choque acontece em acidente com hemorragia interna ou externa. É falha de alguma parte do nosso sistema circulatório. Como que a gente identifica? Tem alguns sintomas que mostram que a vítima está em estado de choque, que são eles: estado mental alterado, palidez, frio, pele fria e pegajosa, base das unhas descoladas, náusea, pulso lento. Então, pulso rápido não faz, pulso lento não faz parte de estado de choque, pulso lento não faz parte do estado febril, pulso lento não faz parte de primeiros socorros. O pulso é sempre rápido. Aí a gente vai ver que a vítima está entrando em estado de choque. O que a gente deve fazer? Ela está em estado de choque? Primeiro observe se ela tem alguma lesão. Deite essa vítima num local plano. Se ela não tiver lesões ou fraturas, eleva a perna dela 30 centímetros mais alta do que o corpo, para oxigenar as hemácias cerebrais e a pessoa voltar, certo? Tem uma pergunta na prova que fala o seguinte: eu devo manter a vítima acordada a qualquer custo? Não. Se ela está desacordada, ela tem que voltar aos poucos, no tempo dela. O que você vai fazer? Vai bater na pessoa até ela voltar? Então não tem necessidade de manter a vítima acordada a qualquer custo. Falando aqui da temperatura, e agora na próxima página 116 fala sobre a pupila, tem uma pergunta na prova que vai de encontro com essas duas palavrinhas aí. A pupila é o ponto mais escuro do nosso olho e ela tem reações. Ela reage conforme luz e escuridão. Se a gente está num local muito iluminado, as pupilas fecham, retraem. Se está muito escuro, ela dilata, expande. Então aí tem algumas situações que só de observar a pupila, o socorrista já sabe o que ela tem. Por isso que eles usam lanterninha nos olhos das pessoas. Então, como que vai apresentar aí, ó? Uma pupila dilatada e outra contraída. É a anisocória. Acharam aí que tá escrito em vermelho? É sinal do quê? O que a pessoa pode ter tido? O quê? Derrame cerebral ou traumatismo craniano.
Aí observa a figura aí no topo da página, quando está uma contraída e uma dilatada, na anisocória. Então tá o desenho aí para vocês verem como que a pupila fica. Na segunda aí, ambas pupilas contraídas, miose. Acha a figurinha do olho com miose aí. Ela tá bem contraída, bem pequenininha. Pode indicar o quê? Intoxicação ou traumatismo craniano. Ambas pupilas dilatadas, na midríase, elas são bem grandes, bem dilatadas. Pode ser sinal do quê? Parada cardíaca, intoxicação. Por barbitúrico ou morte. Morte, ela vai estar dilatada, sem reação à luz. E a padrão normal, o diâmetro normal de uma pupila é a isocória, mas geralmente na prova vai perguntar as situações onde percebe alguma situação de risco na vítima. Quando a pessoa morre, ela fica com a pupila dilatada. Dilatada, sem reação à luz. Agora, a pergunta que pode cair na prova e uma dica nossa aí. Se caso apareceu lá na hora da prova, que sinal vital não muda com a idade? Temperatura. Hoje é temperatura. Mas antigamente pensava que era a pupila. Por isso que eu parei nessas duas palavrinhas aí. Então vamos lá. Suponhamos que cai na prova de vocês lá no dia 9. Vai cair lá. Que sinal vital não muda com a idade? Apareceu. Temperatura na questão na letra A. Na B, a pupila. Na C, circulação. Na D, a respiração. O que eu marco? Temperatura. Mas suponhamos que não aparecesse temperatura, apareceu pupila. É a pupila. Antigamente pensava que a pupila não mudava com a idade. Hoje em dia pensa que é a temperatura. A prova do Detran é um banco de dados. Pode cair qualquer questão, né? Então por isso que a gente recorda essas questões que são comuns. Entenderam aí? Se apareceu as duas, na mesma questão, a temperatura e a pupila, eu marco a temperatura. Apareceu só a temperatura, é ela mesma. Apareceu a pupila e não tem a temperatura, é a pupila. Certo? Entenderam aí? Qual vai ser a pergunta mesmo? Qual sinal vital que não muda com a idade? Tá. Que não muda com a idade. Aí, antigamente, pupila. Hoje em dia, temperatura. Certo? Beleza. Cor e umidade da pele. Então, por cores e umidade, a gente vê algumas situações que a pessoa tá. Pele arroxeada. Como que chama quando a pele tá arroxeada? Cianose. Aparece quando ela está em exposição ao frio, estado de choque, parada cardiorrespiratória ou morte. Então, a pessoa fica com lábios, unhas arroxeadas. Palidez cutânea pode indicar hemorragia, parada cardiorrespiratória ou exposição ao frio. E a pele avermelhada? Febre, calor ambiente, ingestão de bebida alcoólica e tem mais uma situação, queimadura de 1º grau, a pele fica avermelhada. Próxima página do livrinho de vocês aí, na página 117, mostra a mobilidade e sensibilidade do corpo. Se a vítima apresentar incapacidade de mover braços e pernas, o que ela pode ter lesionado? Cervical. A cervical, então a nossa região da nossa medula cervical. E é provável dessa vítima ficar tetraplégico, vai perder o movimento do pescoço para baixo. A vítima mostrou incapacidade de mover as pernas, o que ela pode ter lesionado? Medula dorsal, vai virar um paraplégico, movimento da cintura para baixo. A vítima apresenta incapacidade de mover um dos lados do corpo, ou o lado esquerdo ou o lado direito. O que ela pode ter tido? AVC. Essa sigla é importante memorizar. AVC, o que significa? Acidente vascular cerebral. Acidente vascular cerebral. O AVC se divide em dois, isquêmico e hemorrágico, tá? Então o AVC se divide em dois, isquêmico e hemorrágico. Dormência nas extremidades. O que as extremidades? Mãos e pés. Pode ser qualquer tipo de lesão na coluna, dá esse formigamento nas partes, essas dormências nas extremidades, mãos e pés. O desmaio. Geralmente o desmaio acontece
por conta da redução de oxigênio. Tem alguns procedimentos que a gente deve fazer para ajudar uma vítima que desmaiou. Posso bater nela até ela acordar? Não preciso manter a vítima acordada a qualquer custo. Então a gente vai avaliar o ABC da vítima, lembra dessa sigla? A, vias aéreas, B, de respiração e C, de circulação. Se ela estiver inconsciente, mas está respirando, coloque ela deitada de lado. Afrouxe as roupas. Poder mexer. Mas aí você tem que priorizar a vida, né? Então tem coisa que a gente tem que fazer por conta de melhorar uma situação. Então nesse caso, você pode mobilizar, vire ela de lado, mas tomando o devido cuidado, né? Não vai chacoalhando a pessoa de qualquer jeito, que pode prejudicar. Mas se ela só desmaiou, então a gente só vira o corpo de lado, lateralmente. Faça um exame físico e leva essa pessoa para um local arejado, para que ela volte a respirar. Sempre um local bem arejado, amplo, para que ela volte. Afrouxe as roupas. Parada cardíaca, também está no finalzinho da página 117. Na parada cardíaca, o que acontece? A função do bombeamento do coração que teve uma interrupção aí. Por isso teve a parada cardíaca. A vítima pode apresentar o quê? Palidez acentuada, lábios e unhas ficam azulados ou arroxeados. E essa parada cardíaca pode ou não estar junto com a parada respiratória, certo? Na página 118 apresenta aí a parada respiratória. Então a parada respiratória vai acontecer a apneia. O que é a apneia? Anota porque caem muitas provas do Detran. A ausência de movimentos respiratórios. Então essa apneia não é a mesma apneia do sono, não. Então essa apneia, ausência de movimentos respiratórios. Então a vítima não está respirando, quais são os sintomas? Então ela fica inconsciente, tem a apneia, ausência de respiração, lábios, unhas e língua fica arroxeado ou azulado, que é a cianose. Também pode vir ou não associado com a parada cardíaca. Já quando a vítima tem uma parada cardiopulmonar, aí para os dois, coração e pulmão. Quando acontece uma parada cardiorrespiratória, a situação mais grave é ser socorrida, porque nesse caso, quanto mais tempo a pessoa ficar sem oxigenação no cérebro, mais sequela ela vai ter. Então a gente deve iniciar a manobra de RCP. O que é o RCP? Reanimação ou ressuscitação cardiopulmonar. Quantas massagens a gente faz? Se é apenas um socorrista, 30 por 2. O que é isso? 30 massagem, 2 respiração. 30 massagem, 2 respiração. Nas pessoas mais velhas, nos adultos e crianças, a gente usa para fazer a massagem as mãos, certo? Mas nos bebês, a gente usa o quê? Os dedos. Já a respiração boca a boca em bebês é feita aqui, ó, nariz e boca ao mesmo tempo. Mas se for 2 socorristas, a gente pode dividir o serviço. Aí aplica a manobra fazendo a operação 5 por 1. 5 massagens, 1 respiração. 5 massagens, 1 respiração. Na sequência, mostra aí a análise secundária. Lembra que na primária são as 3 palavras: ver, sentir e ouvir. Nessa secundária, você tem que ter estrutura, porque você vai observar essa vítima da cabeça aos pés. Vamos ver nela lesões, fraturas, órgãos expostos. Então, esse tipo de situação a pessoa tem que ter estrutura para ver. Deixa eu ver aqui. Na análise secundária, a gente analisa a área da cabeça, crânio e couro cabeludo, olha tudo. A gente verifica os membros inferiores e superiores, vamos observar a coluna da pessoa. Página 120. Tórax, quando tem alguma lesão no tórax. Teve algum objeto empalado no corpo, tem um objeto encravado no meio do corpo da pessoa. Posso retirar esse objeto? Movimentar? Não, de jeito nenhum. O que eu vou fazer? Só um curativo local e mando o mais rápido possível para o hospital.
Mas se tiver alguma abertura, que está tendo um sangramento abundante, faz o curativo de pressão. O que é isso? Um tucho de pano ou gaze e fala para a própria vítima compreender o lugar que estiver sangrando. Lembra que não pode colocar a mão no sangue das pessoas. Então ela mesma faz um curativo no local. Já quando tiver lesões abdominais, essa situação deve ser feia de ver. Lesionou, teve uma abertura no abdômen, os órgãos saem. Eu vou lá, enfio o órgão da pessoa para dentro, fecho e sai correndo? Não posso fazer isso de jeito nenhum. Qual o procedimento correto? Colocar um pano seco. Coloca um pano seco. E umedecer depois. Umedece depois, muito bem. Então você vai pôr um pano seco e limpo sobre ela. Eu posso até enfaixar, mas sem apertar. E umedeço o pano depois. Por que eu não posso pegar um pano molhado e jogar no ferimento da pessoa? Por conta de bactérias. Então aí a pessoa está toda aberta, pode dar uma infecção generalizada. Então a gente não faz esse procedimento. Fraturas. Nas fraturas, existem 2 tipos de fraturas, que está no finzinho do livro aí. A fechada e a exposta. Na fratura exposta é quando o osso quebra e rompe a pele. Você vai ver eles fora do corpo. E quando tem a fratura fechada, o osso quebrou, mas não rompeu a pele. Em qualquer uma das 2 fraturas, posso puxar o osso para o lugar? Vir para fora, posso empurrar para dentro? Não. Quando os ossos são quebrados, ficam cheios de filamentos. Às vezes, ao se movimentar, você pode passar esse osso num nervo que a gente tiver, numa veia, pode atingir um órgão vital, então a gente não deve fazer isso. Viu uma fratura exposta? O procedimento mais eficaz para ajudar essa vítima é usar talas. Essas talas têm que ser menor que o ferimento, do tamanho deles ou maior que o ferimento. Maior. E aí você leva a pessoa o mais rápido possível para o hospital. Então o que a gente usa são as talas. Página 121. Negócio de enfaixar tem que ir de dentro para fora, de fora para dentro? De fora para dentro. No procedimento aí, na página 121, começa a se falar das hemorragias. Então, a hemorragia nada mais é do que uma perca considerável de sangue. Então, tá sangrando sem parar, tá acontecendo uma hemorragia. Uma vítima que está perdendo sangue descontrolado, ela leva de 3 a 5 minutos para morrer. Então, a gente tem que ter uma atitude rápida. Então, melhor fazer torniquete, pelo menos é 10 minutos. Pois é. O torniquete é uma boa opção, desde que a pessoa saiba proceder, né? Observa o tempo, mas quando a pessoa estuda um pouquinho, às vezes na hora lá pode ser que lembre, guarde esse tipo de atitude. Tem que ver se a pessoa tem estrutura para isso, porque aí a pessoa tá lá sangrando, eu não posso ver sangue, e eu paraliso no lugar, não vou nem para frente, nem para trás, não ajudo, não atrapalho, mas também fico lá paradona, não consigo ter reação, porque eu não posso ver sangue. Então, em momentos assim, primeiro eu socorro, faço tudo e depois eu faço mal. Mas é bom, porque depois, né? Mas eu não, tipo assim, o que eu faço? Eu não fico perto, então eu vou ajudar de outras formas. Então vamos lá, vamos correr e sinalizar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, atitudes assim, eu sou boa de pensar, que atitude tomar, mas ver o sangue lá jorrando, não gente, não dou conta. Não dou conta, não consigo, não tenho essa estrutura. Então todo mundo tem que saber o seu limite, nunca faça uma coisa que você não dá conta. Porque ao invés de você ajudar, você vai prejudicar a vítima. Pode entrar. Oi? Página 122 vai mostrar os 2 tipos de hemorragias que a gente tem. Então nós temos a hemorragia, vai com Deus, externa e a hemorragia interna. A externa é quando você vê o sangue jorrando para fora do corpo. São 3 tipos. A gente tem a hemorragia arterial, venosa e capilar. Cada uma delas tem uma característica. Hemorragia arterial. O sangue sai em forma de esguicho, em jatos, um vermelho bem vivo. Atingiu uma artéria. Na hemorragia venosa, o sangue sai vermelho escuro. E na hemorragia capilar, o sangue sai fino, oleoso e constante. Quando tá jogando bola, vocês meninos mesmo, levou uma bolada no meio da fuça, bem aqui nos supercílios, cortou aqui, sangra, não para nunca mais.
parece que você vai jorrar o resto do teu corpo naquele cortinho desse tamanho. Pode entrar. Oi, tudo bem, gata? Chegou chegando? Cheguei chegando. Conseguiu abrir a aula? Consegui. Então tá bom. Então tá. Depois tem que fechar e abrir outro. Depois vai ver. Muito tempo, muita calma nessa hora. Então vamos lá. Na hemorragia interna, nós também temos 3 tipos de hemorragia. A hemorragia nasal, a estomacal e a hemorragia pulmonar. Nasal, o sangue sai pelo nariz. Primeira coisa que não deve fazer, cabeça para trás. Se o sangue volta, nossos ossos aqui são ossos perfurados, entra sangue ali dentro, não sai nunca mais. Então o certo é a vítima pôr a cabeça para frente, apertando o nariz por cerca de 10 minutos. E eu posso usar compressas frias. Na hemorragia pulmonar, uma característica é a pessoa tossir sangue. Nesse caso, coloco a vítima no local plano, mas eu elevo a cabeça um pouquinho mais alta que o corpo. Uso um agasalho ou uma almofadinha e põe por baixo da cabeça dela. Na hemorragia nasal, o nome técnico dela é epistaxe. Na hemorragia pulmonar, o nome técnico é hemopítese, tem um P de pulmão. Lembra delas? Na página 123 vai falar sobre a hemorragia estomacal, hematêmese. Nesse caso, a vítima vomita sangue. Então, para controlar essa hemorragia, a gente coloca a vítima no local plano. Se ela começar a vomitar sangue, para não engasgar com o próprio sangue, você vira o corpo dela lateralmente. Nesses ferimentos abertos, depois vocês dão uma passadinha de olho em cada um deles, mas o que costuma cair para nós, desses aí que tem a escoriação, laceração, perfuração, incisão, avulsão, para nós o importante é a amputação. A amputação nada mais é do que extrair um pedaço do nosso próprio corpo. Amputei esse pedaço aqui. O pedaço que caiu no chão, estourou, caiu lá no chão. O que a gente faz? Saco plástico e gelo. Pego ele com pano limpo e seco, coloco dentro do saco plástico, amarro e coloco sobre o gelo. Nunca dentro do gelo, sobre. E aqui, que foi extraído, só faço um curativo. Não lavo, não sopro, nada. Não preciso fazer nada com essa região aqui. É só um curativo e manda tudo mais rápido possível para o hospital. Quanto mais rápido for, mais chance de reimplante, certo? Nem sempre é aceito, mas a chance ainda é maior, tá? Nunca lave essa parte amputada, não deixe em contato direto com o gelo. Outra coisa, não lavar ferimentos extensos, nunca esfregar ferimentos, não utilizar nenhum tipo de medicamento, iodo, mertiolate, álcool, pomada, nada disso é colocado em primeiros socorros, certo? Nas demais lesões, o que é uma entorse? É quando a gente torce uma junta ou um ligamento. E a luxação é quando as extremidades ósseas não se encontram. Tanto na entorse como na luxação, a gente usa compressas frias. Então, compressas frias eu posso usar no estado febril, eu posso usar na hemorragia nasal, eu posso usar na entorse, na luxação. Então, quando que eu posso usar uma compressa quente? Hipotermia. Pode, mas e outra situação? Hematomas. Quando tem roxos pelo corpo, aí a gente pode usar compressas quentes. Já que no roxo que a minha mãe mandava botar gelo, né? É o contrário. Aí, Quando cai, faz um galo, no caso tem que ser quente. não, aí foi batida, mesmo que pode ser a fria também. Agora, roxo, a gente fala roxos. Final de semana vocês têm muito roxo pro corpo. Então, esses tipos de roxos, vocês podem pôr compressas quentes, que vai Ah, fiz errado a vida dissolver. inteira, por isso que não sumia. Ah, tá vendo? Aí, taca a base e pode arroz. É? Ei, negócio feio. O calça cara e vai. Tá um calor exorbitante, a blusa tá aqui, né? A blusa, gola alta, cabelo solto. Nunca uso cabelo solto, mas nesses dias uso. Página 124 vai mostrar sobre as queimaduras.
Então, nós estamos indo bem devagarzinho, parágrafo, parágrafo, para que depois vocês possam rever esse vídeo aí, tá? Queimaduras. Existem 3 tipos ou 3 classificações. Então, primeiro, segunda e terceiro grau. A queimadura de primeiro grau é uma queimadura superficial, então a pele fica como? Avermelhada, muito bem. Segundo grau, ela já é parcial. É uma queimadura que forma bolhas. Posso estourar a bolha? Não. Aquela bolinha, aquela aguinha da bolha já está protegendo o local, está acalmando o local atingido pela queimadura. Terceiro grau, essa daí é a queimadura total. Então, ela destrói o tecido vivo. Primeiro grau, pele fica avermelhada. Segundo grau, forma bolhas. Terceiro grau, destrói o tecido vivo. Em qualquer caso de queimadura, o que a gente usa? Água corrente. Água fria e corrente ou soro fisiológico. Na casa da gente tem vários segredinhos caseiros, né? Pomada, pasta de dente. Pior, pasta de dente deve queimar mais. Pasta de dente. Minha mãe passa óleo de pimenta na gente. Amor. Com a pimenta. Tem gente que fala que passa clara de ovo, tem uns que falam que passa não sei o que. Cada um fala por uma coisa. Cabelo. Babosa, cabelo, né? Todo mundo usa uma coisa. Mas na prova do Detran vai ser o quê? Água fria e corrente ou soro fisiológico, certo? Bandagem. A bandagem é utilizada para manter o curativo firme. A bandagem nada mais é do que você enfaixar o local atingido. Não posso apertar, porque senão para a circulação. Não posso deixar frouxo, porque senão não prende nada. Então, para fazer uma bandagem tem que ter uma firmeza, né? Mas uma firmeza delicada. Tem jeito de fazer isso? É complicado, né? Mas é assim que a gente vai fazer uma bandagem, né? Então, a região deve estar limpa, músculos relaxados. Comece sempre da extremidade para o centro. Crise convulsiva é essa, cai bastante na prova. Qual é o principal procedimento? O que a gente protege na vítima? A cabeça. Protege a cabeça porque ela vai se debater. Então, o principal é a cabeça, para não acontecer problemas mais sérios. Se tiver alguma coisa que possa machucá-la, cortá-la, você retire do local porque ela vai se debater. Mas o principal não é isso, é a cabeça que você vai proteger. Em crises convulsivas, é comum a pessoa enrolar a língua para dentro, que vai ser a englote, né? Esse, enrolar a língua para dentro da garganta é englote. Enrolou a língua e obstrui a passagem de ar. Então, o que a gente faz? Enfia a mão dentro da boca da pessoa e puxa a língua para fora? Nunca façam isso. Por quê? A pessoa não tem ciência do que está fazendo. A força da mordida dela equivale de 6 a 8 vezes o peso dela. Então, imagina uma pessoa de 70 quilos. E vocês estão bom de matemática? Hoje? Porque hoje teve triste, hoje eu estava triste. Então, uma pessoa aí de 70 quilos. 7 vezes 8? Ai, meu Deus. 56. 560 quilos em cima da sua mão. Da amputação de membro. Então, não faça isso. A não ser que você possa, que proteja a mordida dela. Use uma toalha, um paninho, para que ela não feche toda a mordida. Ou tem atrás da orelha tem uma trava que a gente vai destravar o maxilar. Destravou o maxilar, cai aqui embaixo. Fez isso, só um dentista especialista pode colocar no local. Aí ele vai voltar esse maxilar no lugar. Dizem que é uma das piores dores que tem, né? Então, eu não ponho nem a mão aqui, que eu morro de medo da minha boca cair. Imagina, já sou muito bonita, ainda me cai minha boca lá embaixo. Eu vou amarrar aqui o negócio, que feitio. Ah, não. Deus amado, morro de medo. Aí o Marquinhos fala, vamos olhar aqui, não olho nada. Morro de medo. Beleza. E deixa eu ver aqui na página 126. Hã? Não dá pra sentir nada. Nem quero sentir, meu filho. Se tem mesmo, se não tem também, não quero saber se tem. Eu falo o que o povo me fala, né? Sou bem Eles assim. falam que se você enfiar uma lâmpada dentro da sua boca, depois ela não sai mais. Sai, morde. Não, se você quebrar, mas Pode entrar. você vai ficar com na boca.
Mas também pra que enfiar uma lâmpada na boca, gente? Fizer Pra ver se ela sai mesmo. E ficou presa. Ai, meu Deus. É cada uma que esse povo apronta. E aí a última é a manobra de Halpeck, né? Que vai ser a manobra aí para desengasgar uma pessoa. Então tá o procedimento correto aí, onde a gente deve segurar, né, e puxar, apertar a pessoa. Tem que ter força para fazer esse tipo de situação, porque ela engasga. Você pega aqui entre os ossos, os últimos ossos da costela. Gente, eu tô tão gordinha que não tá dando nem pra ver os ossos da minha costela, não tô achando, só tô vendo um pedacinho assim, boinhas. Então, ele faz a pressão aqui pra pessoa desengasgar. Nos bebês, a gente põe os bebês com a cabecinha virada pra, né, com o peitinho aqui na mão da gente. Eu não faria nenhuma coisa nem outra, no bebê O principalmente. desenho tá errado, então. Mas aí você joga, né, a vítima pra baixo. Bom, essa matéria é a nossa matéria de primeiros socorros. Eu acho que abordei as principais situações, mas vale muito a pena ler toda a matéria. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Tem algumas coisas que também só vai ter lá no simulado como resposta para vocês saberem. Então é importante aliar tudo: leitura, simulado, reveja os vídeos. Tem algumas palavras que a gente relembra aí que costuma cair na prova. Tá? Importante é fazer o estudo geral de toda a matéria para que vocês consigam ir bem na prova. Essa matéria de primeiros socorros geram aí 3 pontos, né? Acertando, é prova de múltipla escolha. Qualquer ponto que vier é lucro, tá? Não subestima nenhum. Tirou 21 é a mesma coisa que 30. Mas a gente vai buscar mais pontos, certo? Tem uma prova tranquila. E aí vocês podem rever essa matéria. O primeiros socorros gera, no nosso simuladinho, tem 2 exercícios de fixação. Em casa, vocês façam ele, corrige, no final do livro tem as respostas. Tirou uma nota inferior a 23, refaça de novo, para vocês memorizar o certo. Na hora da prova, é muito fácil vocês verem alguma questão que está aqui no simulado. Prepare-se bem, qualquer dúvida a gente está à disposição. E o vídeo vai para o canal do YouTube, vai estar gravado para vocês lá. Qualquer coisa, revejam, tá? Muito obrigada pela companhia e pela ajuda pelo vídeo, tá?